O Brasil é o segundo país com mais jovens de 18 a 24 anos que não estudam ou trabalham. É o que aponta um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. De acordo com o estudo, 35,9% dos brasileiros nesta faixa etária não estão matriculados em instituições de ensino e não desempenham nenhuma atividade profissional. O país fica atrás apenas da África do Sul. A grande maioria dos nossos jovens saem do ensino médio, aqueles que terminam sem nenhuma capacitação profissionalizante para o mercado de trabalho, e muitos ficam pelo meio do caminho. Então acho que esse é o problema mais grave, porque o que acontece? A gente tem um universo enorme de jovens que não estão estudando, não estão trabalhando, e muitos até não têm mais condições de procurar emprego porque não tem nenhuma especialização. No Brasil as coisas são tão distorcidas, tão desesperadoras, que para ele ter um saláriozinho melhor, ele precisa fazer uma faculdade para trabalhar no comércio. O que é um desperdício da universidade, de energia, dinheiro, quando ele poderia ser um bom... Existe até cursos que no Brasil tem pouco, chamado pós-médio. Pouquíssimos cursos. O cara pode fazer o ensino médio, ao invés de ir para uma faculdade, fazer um pós-médio. Pós-médio em administração de empresas, pós-médio em contabilidade, pós-médio em gerência de pessoas, né? E ele vai para alguma área ali que ele vai ter um bom salário, ele vai, né, ter uma vida digna tendo o ensino médio. O ideal seria o Brasil, que no Brasil as pessoas tivessem uma vida digna tendo apenas o ensino médio. E a universidade seria um grande plus. Eu acho que isso é gravíssimo. Eu acho que talvez seja o maior problema que a gente tem hoje no país em relação ao desemprego de jovens, porque a oferta de emprego é muito pequena e exige muita capacitação, o que a gente não encontra nem na oferta do ensino médio, que agora que está se pensando de uma maneira diferente, e muitos evadem por conta, né, da precariedade da renda familiar. Muitos estão na informalidade, muitas famílias estão com a renda muito precária, muitos passando fome. A gente tem um universo enorme no nosso país de gente passando fome. Então, para ajudar na renda, esses jovens também deixam a escola. Acho que isso talvez seja o principal problema. E por conta dessa oferta pequena, a gente também não tem nenhum programa que capacite os jovens que já deixaram o ensino médio. Então, quer dizer, você tem um ensino médio que não capacita, os jovens saem para o mercado de trabalho, não conseguem, né, emprego, e eles não têm nenhuma política pública que não seja dentro da escola, que oferte para ele uma capacitação que ele possa ser absorvido pelo mercado de trabalho. O desemprego no Brasil, ele tem cara, em geral, para uma mulher negra e jovem. Uma mulher negra e jovem tem uma taxa de desemprego muito maior do que a média dos brasileiros. Um homem negro e jovem também está acima. Então a solução é investir na escola pública. A gente tem um grande desafio no ensino médio, eu vejo assim. Como professora de ensino médio, a gente tem uma grande evasão escolar. Quando a criança chega ao ensino médio, por volta de 15, 16 anos, geralmente ela sai da escola para trabalhar de maneira informal, para ajudar a família na renda familiar. Então isso é um problema grave que a gente tem, pelo ensino médio não ser um ensino médio que é profissionalizante, que capacite o jovem. Então ele sai, a maioria dos jovens hoje sai do ensino médio sem uma profissão. Eu fiz formação de professores, então na nossa época a gente tinha uma profissão quando saía do ensino médio. Hoje os jovens não têm essa capacitação. Eu acho que é isso que falta no Brasil, um bom ensino médio, né? Não só o ensino médio, mas um ensino básico como um todo, né? Um ensino desde a primeira infância, passando pelo ensino fundamental e ensino médio. Isso falta muito no Brasil. Eu acho que a gente acaba colocando na universidade a solução para os nossos problemas. Não é. A solução para os nossos problemas está principalmente no ensino fundamental. O ensino médio como uma espécie de reforço e aprimoramento, e dali por diante ele segue o seu caminho. Mas se nós tivermos 90% da população bem encaminhada no seu ensino básico,
todos os índices por si só melhorarão, tanto os índices sociais, índices de segurança pública principalmente. Aí você vê, por exemplo, na universidade, aqueles que chegam à universidade, né, quando eles se formam, né, qual é o maior problema que eles têm? Eles não têm experiência. Então, aquele jovem que não chega à universidade, ele não tem capacitação. Os que chegam à universidade, a exigência é outra, é a experiência que eles também não têm. Para quem está no ensino médio, a exigência é de capacitação, e quem está saindo da universidade é a experiência. Então, esses jovens estão num limbo de oferta, de exigência, que o Estado brasileiro não responde. Eu acho que uma grande saída seria, uma grande sacada talvez do poder público, seria pensar, a gente, por exemplo, nós estamos numa cidade do interior, qual é a nossa identidade econômica? Se os municípios de até 50 mil, que é a grande maioria, dos 5.300 e pouco, né, mais de 5 mil municípios que nós temos, a grande maioria, acho que 90% são menos de 50 mil habitantes. Então são cidades muito pequenas. Se essas cidades elas identificassem a sua identidade econômica, nós poderíamos ofertar em um ensino médio que capacitasse os jovens para essa identidade econômica, porque eles não teriam que sair para buscar, eles seriam absorvidos pela identidade local. E aí seria muito mais fácil, porque você está num nicho de escolas estaduais, né, de ensino médio, que é competência e modalidade do poder público estadual, em ofertar aquilo que fosse necessidade. Qual é o estímulo que o jovem tem? Sair daquilo dali, sair daquela cidade, porque aquela cidade não oferece nada. Entende? Aí ele vai para fora, e quando ele vai para fora, ele é mais um universo gigante. Quando na cidade, dentro de onde ele nasceu, onde a família dele, né, onde a vida dele, né, desde que ele nasceu até a juventude, até 18, 25 anos, é o pertencimento dele, é o chão dele. E ele poderia ser um agente executor de mudança social e transformação social. Eu acho que ela é para todo mundo, mas para todo mundo que queira fazer uma universidade. Porque tem muita gente que às vezes vai fazer uma universidade porque quer arrumar um emprego. Não quer simplesmente ter mais chance no mercado de trabalho. Não necessariamente é o melhor motivo. O melhor motivo é ir para uma universidade para você estudar mais, para você, e de quebra, conseguir um emprego. Mas não necessariamente. É que no Brasil tem essa coisa, né? Você precisa ter uma universidade, você precisa ser formado em administração de empresas para trabalhar como caixa de banco. Então a gente deixa um jovem com todo o anseio de vida e de trabalho, de crescer na vida, sair do nosso pertencimento, do nosso chão, para se perder, né, num universo muito gigante das grandes metrópoles, que não absorve, não tem condições de absorver. E a gente vê anos e anos, esses jovens indo, e muitas das vezes conseguem um lugar e não voltam mais. E as cidades do interior, elas vão só reduzindo, e não oferecem, né, o mínimo, né, de lazer, de prosperidade econômica, e acaba sendo uma cidade de pessoas, né, acima de 25 anos, e até algumas cidades viraram cidade dormitório. Eu sou oriundo da escola pública e fui para a universidade particular. Ralei todo para pagar aquilo. Trabalhava e estudava. E será que assim, a universidade, daqui a pouco vai ser um mestrado, já está sendo um mestrado. Muita gente viu o mestrado como uma solução para arrumar emprego. Até doutorado. O que é um absurdo. Às vezes falta para o aluno apenas uma oportunidade para ele exercer o talento dele, a criatividade dele. E a escola tende a engessar qualquer coisa que saia daquela caixinha. O aluno quer fazer algo diferente, vem a coordenação pedagógica, vem os professores e dizem que ele não pode fazer. Que o bom é um trabalho de cartolina com 4 imagens colado na parede. A ONU tem a Agenda 2030, né? E uma das ODS, né, dos Objetivos Sustentáveis é o desemprego, é a atividade econômica. E lá eles falam de economia sustentável. Os jovens têm uma facilidade para o digital,
ter uma facilidade para as tecnologias que vão ser no futuro, né, o que vai garantir sustentabilidade econômica, social, né, economia verde, economia dos oceanos, né, os recursos hídricos. E eles têm uma facilidade tecnológica, né, está na mão né, nos smartphones. Então, assim, não dá pra gente desprezar. A gente não pode olhar para esse jovem do século XXI na economia baseada no século XX. A escola pública, a escola, a educação como um todo, é isso. É alguém que coloca a ferramenta na mão de alguém, sabe? E hoje a gente não coloca nada. Não coloca nada. E aí ele chega lá no ensino médio no final com a mão abanando. E agora? Ele olha para um lado, olha para o outro, não tem nada, né? Eu acho que é colocar essa responsabilidade, eu acho que a gente tem que retomar depois da pandemia essa responsabilidade de que a escola, ela é a única instituição capaz de transformar o que a gente tem aí. O serviço público, a prefeitura, o serviço público existe para dar qualidade de vida para as pessoas, para gerar emprego, para gerar renda, para gerar saúde de qualidade. E isso passa por capacitação, né? Então, assim, eu vejo que os jovens, eles são vítimas, né, de um aparelho burocrático que pensa mais em número do que em pessoas. São números de desempregados, são números de doentes, quando, na verdade, a política pública ela tem que viabilizar condições para que essas pessoas vivam melhor. Elas têm emprego, elas têm saúde, elas têm educação. Acho que quando a gente virar essa chave, né, é possível? É super possível. Nosso país é rico. Nosso país não é pobre. A gente tem pessoas pobres porque a gente tem uma desigualdade gigante. Mas a oferta de riqueza, ela é mal distribuída, mas ela existe. Eu acho que a gente precisa ter a consciência, né, de que isso só vai mudar quando a gente tiver a consciência de eleger pessoas que pensem não em números, mas em pessoas. Alguns viram pipa voada, caem e ficam presos, outros voam e ganham os céus.